Bom, a primeira coisa, os vestibulares mais importantes do Brasil valorizam em história o período das revoluções. Não a era das revoluções propriamente dita, que se inaugura com a Revolução Francesa, mas 100 anos antes, 140 anos antes, revoluções que vão ter como palco a Inglaterra. É na Inglaterra, a Inglaterra, nas palavras do historiador Perry Anderson, no seu livro brilhante, Linhagens do Estado Absolutista, de 1987, é a Inglaterra que vai viver o absolutismo mais tímido e de menor duração da Europa. E é esse absolutismo que vai cair, naufragar no século XVII. Lembre, são duas revoluções, a puritana em 1649, 49 você tem a derrubada do rei Carlos I, seu julgamento e sua decapitação. Pela primeira vez na história, um rei derrubado, julgado e decapitado. Bom, ali a Inglaterra vai ser controlada por um homem chamado Oliver Cromwell, apelidado de Lorde Protetor da Inglaterra. Durante esse pequeno período de experiência republicana na Inglaterra, o que a elite inglesa mais temia era que o exército do Cromwell apresentava algumas facções, e entre elas, uma facção denominada niveladores, homens que defendiam a limitação da propriedade privada. Temerosos da possibilidade de que a propriedade fosse limitada, os parlamentares, representantes das elites, torciam muito para Cromwell, que representava um grupo chamado independentes, que defendiam a liberdade do tamanho da propriedade. Oliver Cromwell, Lorde Protetor, manteve o controle sobre o exército, massacrou os niveladores e afastou a possibilidade de limitação da propriedade. Bom, depois da morte de Cromwell, 2 anos depois que seu filho governar, em 1660, o absolutismo é restaurado. Os Stuarts ficam até 1688, e em 1688 a Inglaterra passará por uma outra revolução, a Gloriosa. Essa sim, feita pela elite, por parlamentares. Uma revolução feita canetada. A deposição de um rei e o seu genro é convidado para assumir o trono, William de Orange. Em 1689, William de Orange assume o trono e assina aquele documento chamado Petição dos Direitos, o Bill of Rights. Reparem, a puritana foi uma revolução com intensa participação popular, até ameaçadora da ordem da estrutura social vigente. Já a Gloriosa manteve sem abalo nenhum a estrutura social. Agora me diga uma coisa, por que os ingleses, por que o parlamento inglês vai ver a Revolução Francesa 100 anos depois com hostilidade? Porque, meu camaradinha, no 14 de julho de 89, quem derrubou a Bastilha foram os sans-culottes, foram trabalhadores. E o medo dos britânicos era que aqueles trabalhadores que faziam a revolução na França, que se assemelhava mais à puritana, despertassem o espírito revolucionário na Inglaterra. O pai do pensamento conservador, um parlamentar inglês, Edmund Burke, diz: acredite-me, senhor, aqueles que tentam nivelar nunca igualam, apenas pervertem a ordem do edifício social, tentando colocar no céu o que a natureza exige seja posto no chão. Ou seja, para ele a sociedade é naturalmente desigual. E a Revolução Francesa vai corromper toda a estrutura da sociedade daquele país, ameaçando também a Inglaterra. Valeu, um abraço.